Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e arte. Palavras nos faltam em alguns momentos da nossa vida. Quando nós nos sentimos sozinhos, desamparados, achando que o deserto que nós estamos atravessando nunca chegará ao fim. Muitas vezes isso nos gera uma grande vergonha e a gente se sente totalmente isolado. Mas graças a Deus, os grupos de apoio existem. Compartilhar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia com pessoas que já passaram ou passam por isso, nos mostram que esse deserto tem fim. Nos mostram que é possível ser feliz apesar de. E para nós mostrarmos para vocês que é possível ser feliz apesar de, hoje nós estamos com a Dona Mara, a coordenadora do grupo Amor Exigente da cidade de Jaboticabal. Dona Mara, como vai você? Cada vez melhor. Seja muito bem-vinda no nosso episódio do Papo de Quinta, que é um oferecimento do portal Guariba Acontece, para falar de um assunto de tanta relevância. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos nos colocando para todas as pessoas que necessitam, né? Dona Mara, o que é o programa Amor Exigente? E aproveitando essa pergunta, o que é o programa, o grupo de apoio Amor Exigente? O porquê o nome Amor Exigente? O programa Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. Ele nos mostra caminhos, como você mesmo disse, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, que é possível estar bem, que é possível estar feliz. E o nome Amor Exigente é por causa de amor, nós temos uma logo, né? E o amor é escrito em azul, maior, e o exigente em verde, porque é o amor do infinito e a exigência na esperança de dias melhores. Então, amor exigente porque é tudo que a sociedade precisa, é tudo que as pessoas necessitam. Termos amor com limites, né? Porque a gente tem uma ideia, talvez, enganosa do que é amar. Por isso, tanto sofrimento. E nesse ano de 2024, o programa Amor Exigente, ele está completando 40 anos. Né? E ele está hoje em todos os estados do Brasil e também em outros países, é isso? Isso mesmo. É, o programa, a Federação de Amor Exigente, que nós temos uma hierarquia. Certo. Nós temos o grupo, por exemplo, Jaboticabal é um grupo de apoio. Nós temos regionais, a regional de Jaboticabal é Taquaritinga, que se submete à federação. Então existe uma hierarquia, não é uma coisa aleatória que a gente faz do jeito que a gente entende, né? Existe literatura, nós temos, né, as condições, o estatuto da federação para seguir. Inclusive pagamos uma mensalidade para podermos usar a logo, toda a proposta, né, o programa que a gente tem. E o Amor Exigente, ele foi criado com o objetivo de atender qual público? Isso. O Amor Exigente começou com o Padre Haroldo nos trazendo essa proposta dos Estados Unidos, onde a proposta trazia 10 princípios, porque nós temos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos na proposta do Brasil. E o Padre Haroldo trouxe a proposta americana, que foi criada por um casal de psicólogos que tinha filhas com problemas de dependência química. Então, nesse início, o programa era para auxiliar as famílias que tinham a dificuldade da dependência química em casa. Mas hoje o programa abrange muito mais, por isso é só um programa de qualidade de vida hoje. Inclusive, houve até um certo preconceito, não sei se ainda existe, né? Com relação à frequência nesse programa, justamente por causa de uso abusivo de drogas, né? Que a gente trata como dependência química. Sim, e a gente observa, né, vendo os relatos, os vídeos, inclusive tem o programa de TV na Rede Vida, né, que fala toda semana a respeito do amor exigente,
que o público também tem aquela parcela de pessoas que frequentam como prevenção, né? O público da prevenção, o público que já foi ou é usuário ainda, ou está em fase de manutenção, aí a senhora vai corrigindo os termos para mim, e os familiares. Isso, exatamente. Como eu disse, a proposta começou para auxiliar as famílias que tinham a dependência química em casa. Trazendo as famílias para o grupo, nós observamos, quer dizer, a federação observou, Dona Mara Menezes, ela é minha xará, mas não sou eu, a Dona Mara Menezes, ela observou a necessidade de acolher também os irmãos, os primos, os sobrinhos, os filhos das pessoas que estavam em tratamento. Então, além da sala da família, né, eu digo a sala de pais, porque família somos todos, né, mas a federação trata como sala de família, a sala da sobriedade, que é para quem está na abstinência ou na busca da abstinência. Aí nós também passamos a ter o amor exigentinho, que cuida de crianças, né, trata da prevenção. Também há a sala da prevenção, ou seja, aquelas pessoas que estão querendo formar uma família, né, ou que têm filhos pequenos, que ainda tem essa vantagem, né, digamos assim, de não ter ainda a dificuldade da dependência química em casa. Temos também a sala de cônjuges e a sala de sempre é tempo para os maiores de 60, que a gente diz que somos adultos em manutenção. Você falou algo que realmente me remeteu a uma situação de uma pessoa que eu conheci, porque às vezes a gente acha muito que dependência química é coisa de jovem, né? E eu tive essa experiência de conhecer uma pessoa que acabou desenvolvendo a dependência química, né? Que é uma doença, já com mais de 60 anos. A impressão que a gente tem é que é mais raro, porém não pode ser ignorado, né? Não, com certeza. E como eu disse, o programa é de qualidade de vida. Então a gente trata de comportamento. Nós não falamos de drogas, nem a menos que seja a título de informação, né? Para que as pessoas tenham ciência da situação. E mediante o interesse dos frequentadores também. Porque o nosso foco é a vida. O nosso foco não é a dificuldade. O nosso foco é a simplicidade de viver bem. E você falou na resposta anterior, mencionando a Dona Mara Menezes, né, a sua xará, que hoje ela é um dos grandes nomes, referência do amor exigente no Brasil. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos espectadores quem é a Dona Mara que está nos programas de TV, a Dona Mara que se tornou autora de livros, o porquê e o como ela chegou ao programa como exemplo, né? Sim, exatamente. Dona Mara era uma frequentadora da reunião de Padre Haroldo, que foi quem trouxe a proposta, o programa inicialmente. Passando por uma dor enorme, onde ela perdeu um filho de 20 anos, o Francisco, num acidente onde um caminhoneiro alcoolizado, né, colidiu com o veículo onde ele estava e houve o óbito desse filho. Essa dor era muito grande em Dona Mara e Padre Haroldo, para auxiliá-la, pediu que ela o auxiliasse divulgando o programa do Amor Exigente. E Dona Mara foi se envolvendo, né? Hoje ela é a presidente de honra da federação, porque o Padre Haroldo já nos deixou, né? Com 100 anos ele foi embora, mas deixou esse legado para nós. E a Dona Mara hoje continua falando e, como ela mesma diz, né? Ela conquistou muitos filhos, porque o programa fez com que ela tivesse vontade de viver novamente. E o auxílio às pessoas foi o que a fez continuar. Então, o programa de Amor Exigente auxiliou a Dona Mara a perceber que a vida continua apesar de. E nós vemos também, eu assisti muito, como eu estava comentando aqui nos bastidores, né, com você, muitos relatos, muitos vídeos de frequentadores do programa Amor Exigente que sim passaram por situações difíceis ou até mesmo passam, mas que mantêm a alegria,
que tem a alegria no olhar, não só nos lábios. E muitas pessoas, de repente, estão nos assistindo e vão falar assim, nossa, como eu vou em um grupo de apoio, passando pela situação que eu estou, sofrendo como eu estou, e vão me falar que eu vou me tornar feliz ou que, de repente, ao término da reunião, eu vou sair de lá sorrindo. De onde veio essa metodologia da felicidade? É exatamente os passos, né, que a gente dá através dos princípios. Nós vamos compreendendo situações, nós vamos nos envolvendo e desenvolvendo em nós essas capacidades de alegria, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de serenidade. A frequência ao grupo é a prioridade. A perseverança, né? Por exemplo, Jaboticabal, as reuniões são todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas, na Escola Coronel Vaz. Então, toda quarta, a gente diz assim, né? Vamos lá tomar o nosso remedinho, né? E aí a gente vai desenvolvendo as capacidades que os princípios que a gente estuda, né? Eu digo estuda, mas ninguém leva caderno nem nada, né? É uma conversa para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente e onde a gente pode melhorar. Essa é a, vamos dizer assim, a palavra mágica, né? Perseverança no grupo. E também a questão da automudança, né? Porque a gente fala, o grupo é um grupo de auto e mútua ajuda. Muitas vezes nós não temos a consciência que para ajudarmos o próximo, para ajudarmos a pessoa que a gente ama, o primeiro passo é nos ajudarmos, é nós mudarmos. Porque já tem aquele ditado, né? Nada muda se você não mudar. Exato. Afinal de contas, o que acontece? A pessoa, o dependente químico, ele sempre vai voltar para casa. Se ele passa por uma internação, ele volta para casa. Se ele está na rua, convivendo com a sociedade que ele escolheu, ele acaba voltando para casa. E se ele encontrar sempre mais do mesmo, o que acontece? Exatamente, é essa a questão, né? Porque muitas vezes a gente acredita que ele usa drogas, ele tem problemas, né? E na verdade todos estamos envolvidos, somos uma família. Então a gente diz assim, né? Nós temos um princípio que tem o nome culpa, que é muitas vezes o que a gente sente com relação ao mau comportamento que esse ser nos apresenta. Mas, na verdade, nós temos responsabilidade. Então, são essas descobertas que a gente vai modificando a nossa maneira de pensar. Porque amor exigente, além de nada muda se eu não mudar, né? Tem também uma frase que é um tipo de slogan nosso, né? Amo você, mas não aceito o que você faz de errado, né? Só por hoje e para sempre. Então, são frases que nos estimulam a continuar na busca daquilo que a gente realmente quer. E com certeza, tenham certeza que eu estou dizendo para vocês da minha experiência vivida. Tudo muda quando eu mudo. E o amor exigente, né, o nome vem muito de encontro com esse slogan que é um deles, né? Te amo, mas não concordo com o que você faz, não aceito o que você faz. Porque o amor, ele não é só permissividade. Às vezes, os pais, os responsáveis, os familiares, até mesmo os amigos, acham que ser permissivo é demonstrar amor, né, dona Mara? Isso, a gente vive uma sociedade onde a gente não pode cobrar nada. Se a gente perceber, né, a gente tem direcionamentos de como educar o filho, de como se comportar, de como viver, só que não interessa para ninguém as consequências disso na nossa vida. Nós é que temos que ter a responsabilidade de querermos uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Então, nem sempre o que a sociedade nos apresenta é o melhor para nós. E aí é que está a questão de definir e decidir o que é melhor para mim na qualidade de vida que eu busco. De algum tempo para cá, estudando, né, alguns conteúdos que eu gosto muito, eu tenho me deparado com o termo comportamento droga. Há anos atrás eu não conhecia esse termo. E esse termo comportamento droga nada tem a ver com a droga dependência química.
muitas vezes o ser humano tem esse comportamento droga, até mesmo para com o dependente. A senhora poderia explicar para o pessoal que está nos assistindo o que é esse comportamento droga? Esse comportamento droga é, por exemplo, né? Ele tem problema, eu não. Isso é um comportamento droga, porque todos somos humanos e falíveis. Então nós não podemos dizer nunca vai acontecer comigo. E se ele tem esse comportamento do uso abusivo de drogas, que também é um comportamento droga, ele teve vários comportamentos droga para chegar ao final do uso abusivo de drogas. Então, por exemplo, um filho que é rebelde sem causa, né? Porque às vezes a gente tem motivo para ter rebeldia, mas às vezes a gente só quer contestar. Isso é um comportamento droga. Quando a gente não entende, né, que o filho é um ser que merece respeito, é um comportamento droga. Quando eu diminuo as pessoas mediante a minha capacidade, seja intelectual ou de capacidades que eu adquiri, ou pela minha função, pelo trabalho que eu desenvolvo, isso é um comportamento droga. Porque todos somos humanos e, repito, falíveis. Então, o que a gente necessita é de compreensão. E todos nós, se observarmos, em algum instante temos comportamento droga, né? E esse comportamento droga também, ele traz muito preconceito pra gente, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa na rua em situação de dependência, tá? A gente fala dependência química, mas nós não podemos esquecer de abordar também a questão do alcoolismo, por exemplo. E a gente acaba tendo um comportamento droga com essa pessoa vem pedir alguma coisa pra gente, a gente maltrata, a gente exclui, a gente não quer nem passar perto, desvia. É como se a gente quisesse com que essas pessoas fossem invisíveis pra nós, né? Então no dia a dia a gente também se comporta assim. Exato, e é uma fuga, né? A gente está fugindo da realidade, a nossa realidade é essa, né? E aqui para complementar, a gente diz, eu digo drogas, porque álcool é droga, cigarro é droga, maconha é droga, cocaína é droga, etc. é droga. Então, é essa que é a questão, né? A gente separa o álcool simplesmente porque você pode comprar e não vai preso. O cigarro você compra e não vai preso, mas também são drogas que causam dependência química, sim, né? Porque é exatamente isso que a gente precisa começar a desmistificar, né? A gente fala que o dependente químico é um vagabundo, que ele não serve para nada, que ele é um malandro, mas a gente não consegue se colocar, porque não dá para se colocar no lugar da pessoa, mas procurar entender os motivos que o levaram a. E é essa que é a grande dificuldade, e tem uma situação muito delicada que a família enfrenta, que é a codependência. Porque, como você disse, a dependência química é tratada pela Organização Mundial de Saúde como doença. Mas essa doença causa a doença da codependência no familiar. E é por isso que existe o grupo de apoio Amor Exigente, que é uma proposta de ação e não de falação, né? A gente tem que ter uma ação conosco, nós temos que buscar o nosso porquê, a nossa vida, a relação de contato da família com aquela pessoa que, entre aspas, está perdida, porque é isso, ela se perdeu e não, nem por isso merece o desrespeito que muitas vezes nós temos. Mas a questão do preconceito, né? Como também com várias outras circunstâncias, a gente também tem preconceito. Porque às vezes aquela pessoa maltrapilha que está na rua, ela não é um dependente químico. Ela simplesmente escolheu ser um morador de rua. Tão decepcionada com a vida e não vendo razão para continuar no ambiente onde ela estava, ela simplesmente escolheu viver na rua. E aí a gente chama dos trecheiros, né? Que passam de cidade em cidade. E aí não tem condição de tomar banho, de cortar cabelo e é também marginalizado, excluído como um dependente químico. E todos nós sabemos que todos precisamos de auxílio. Vamos falar um pouquinho da codependência, que é um assunto que dá muito assunto, né? Porque são muitos os esclarecimentos a respeito. As pessoas muitas vezes são codependentes, mas não sabem disso. Acham que viver em função da pessoa que está doente, né, que está atravessando a doença da dependência química,
é um ato de amor. E aí ela não faz mais nada para monitorar aquela pessoa. Vive em função dela, se sentindo culpada, que é um dos princípios, né, do amor exigente, se não agir assim. Eu acredito, pelo que eu pesquisei, que a codependência faz sofrer tanto quanto a dependência. É isso mesmo? Eu acredito que a codependência faça sofrer mais. Porque na dependência química, a gente tem, vamos dizer assim, o anestésico, né? Que é o prazer que a droga possibilita aquele ser. Que com certeza, com o decorrer do tempo, isso vai diminuindo, por isso a grande dificuldade de se manter. Mas a codependência, a gente sofre, né? Eu digo a gente porque eu também fui codependente, e em algum grau ainda somos codependentes de alguma coisa ou de alguém, porque a gente tem que entender, como você disse, Fabiana, a codependência é um assunto muito extenso, né? São várias as condições. Então, às vezes, não é de uma pessoa, é de alguma coisa. E exatamente, você deixa de viver a sua vida para viver em função do outro, né? E isso é muito prejudicial, porque a gente quer modificar o outro e a gente não consegue modificar ninguém a não ser nós mesmos. E com um detalhe, quando a gente quer. Porque se a gente também não quiser mudança, a gente também não vai conseguir fazer a mudança em nós. Então, tudo é uma questão de disposição, né? E de entendimento. Porque o amor exigente, ele traz para nós o raciocínio sobre a situação. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser insensíveis, mas a gente não coloca o sentimento, porque a codependência, ela existe por causa justamente da gente estar com raiva, tá sentindo culpa, tá sentindo amor, tá buscando aquele ser para trazer para si. Em tudo isso é sentimento. E nós precisamos raciocinar sobre o acontecimento, o fato, a atitude daquele ser que a gente ama para poder administrar com mais clareza, né? E fazer a mudança necessária na vida de todos. E um esclarecimento que é interessante é que a codependência, ela não tem necessariamente a ver com dependência química. Entendendo o que ela é, hoje eu me vejo como uma ex-codependente. Por exemplo, quando meu avô ficou doente, eu achava que só eu cuidava bem dele. Eu ficava insegura quando não era a noite que eu ia posar com ele, quando não era o dia que eu iria acompanhá-lo, e estava tudo bem. Quem estava dependente daquela situação durante aqueles meses era eu. Tanto que depois que ele partiu, eu tive que tomar muito cuidado porque eu já queria abraçar alguém para cuidar de novo, né? Então, não tinha nada a ver com dependência química, foi uma doença em decorrência da idade, mas eu era codependente daqueles cuidados. Exatamente. E também existem exatamente isso. Você precisa viver a vida de alguém, ou você precisa que na sua vida tenha determinada situação. Isso é codependência. Mas a gente precisa, assim, esclarecer com mais detalhes, com mais tranquilidade esse assunto, porque é uma coisa que às vezes as pessoas falam, não, eu não tenho codependência, eu não sou, né? É como eu disse agora há pouco, o problema de drogas é ele que tem, e não é bem assim, né? Quando a gente descobre a nossa responsabilidade mediante o comportamento inadequado que o outro está tendo, a gente começa a nos libertar da codependência que a gente tem. Dentre os 12 princípios, é claro que é impossível hoje nós relatarmos todos eles. Inclusive, né, tenho certeza que muitos de vocês vão conhecer o grupo através do nosso programa, vão ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, de frequentar. Embora em Guariba no momento não tenha o grupo presencial, né, Dona Mara? Isso. Mas tem em Jabuticabal. Depois, no final também do episódio, a gente vai deixar todas as informações, porque existem os grupos online. De repente, através desse programa, alguém começa a frequentar o grupo de Jabuticabal e se torna um voluntário para trazer o programa para Guariba. Excelente. Né? O que é muito interessante, nada é impossível, basta a gente querer. Eu gostaria que você falasse um pouco
a respeito do arrebanhar as pessoas para o grupo. O grupo, ele trabalha com sigilo e geralmente as pessoas chegam até ele de que forma? Então, a gente tem o sigilo, né? É um grupo aberto, qualquer pessoa pode frequentar, mas a gente tem o sigilo, a ética, que é o que forma o grupo, o programa, com uma fortaleza enorme. O sigilo diz o que você diz aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. E por que é assim? Porque aqui a gente começa a perceber a diferença da gente estar vivendo na sociedade. Eu devo respeito àquelas pessoas que estão lá, como eu mereço o respeito das pessoas que estão lá. Então é recíproco, e aí a gente começa a mudar o nosso comportamento com relação à visão de vida que a gente tem. E arrebanhar as pessoas, né, não é o assistencialismo. Nós não vamos buscar ninguém em casa. Nós estamos lá toda quarta-feira, né, Jabuticabal, toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, não tem férias, não tem feriado, não tem dia santo, né? Nós somos voluntários, todos estamos lá à disposição das pessoas, mediante a nossa melhora por causa da programação que a gente vive. Porque isso a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então a situação vai se tornando um hábito. Por isso é um programa de qualidade de vida. Você passa a ter uma vida mais leve. Com certeza, as dificuldades a gente enfrenta todos os dias. Mesmo voluntários, né? Nós não temos a vida cor-de-rosa cheia de pétalas no chão. Mas a gente tem, sim, a certeza de que tudo vai melhorar, porque eu vou mudar o meu comportamento para que aquela situação melhore. É essa a questão, né? A gente tem essa grande facilidade de compreender que eu sou dono de mim, que eu posso comigo, que eu devo ser feliz. Porque às vezes a gente acredita que a gente só tem que sofrer. E não é assim, né? O sofrimento vem como lição. E às vezes a gente repete a lição, porque o problema é do outro. E quando eu descubro que o problema está em mim, que eu posso resolver por mim, porque o outro vai resolver por ele, a situação fica muito diferente. Convido a todos para conhecerem a proposta. A federação realmente tem os grupos online, porque dentro da pandemia nós fizemos reuniões online. Mas agora a orientação da federação é que os grupos voltem a ter o relacionamento presencial, porque é muito diferente da internet, né? O olho no olho, o estar ali, o cumprimentar, o ouvir, né? Porque nós temos 2 momentos no grupo, acho que eu posso complementar aqui, né? Nós temos 2 horas de reunião. A primeira hora a gente faz uma espiritualidade e fala sobre o princípio. Aqui vou esclarecer, o princípio a gente estuda 1 por mês, porque como eu disse, são 12. E tem um tema, e cada semana é conversado esse tema sobre um enfoque. A primeira semana do mês é o princípio e eu. A segunda, o princípio, eu e a sociedade. A segunda semana é o princípio, eu e a minha família. A terceira, o princípio, eu e a sociedade. E na quarta semana, a gente tem a fala sobre o princípio ético, que tudo tem relação, né? A gente vai compreendendo por que as coisas acontecem. Vou dar o exemplo do primeiro princípio. O nome do princípio é raízes culturais. E a gente diz que a dificuldade que a gente enfrenta tem na atual estruturação da sociedade. E quem faz a sociedade? Nós, cidadãos. Então, como que é a raiz cultural que eu tenho? Aonde vai me levar, por exemplo, né? Na primeira semana, estou dando o exemplo aqui. É sobre isso que a gente conversa. Então, como você disse, Fabiana, a gente tem porque quando eu falo, eu mesmo me ajudo, né? E a minha fala ajuda o outro. E a fala do outro me ajuda, por isso é mútua ajuda. Mas antes ela é auto, porque quando eu desabafo, que é a segunda parte da reunião, né? A gente faz a partilha de sentimentos. Aí nós dividimos em salas menores, né? Para cada um ter o seu momento de liberdade, né? De falar. E assim, tudo que é dito lá, em qualquer sala, nós
aplicamos o sigilo. O grupo é aberto, qualquer pessoa pode participar, mas desde que respeite o sigilo que existe lá no grupo. É essa a nossa condição. E é o que faz a gente perceber que vale a pena estar lá. Um dos pilares, né, que sustenta o amor exigente é a espiritualidade. Algo de extrema importância e que, infelizmente, nos tempos atuais, acaba se perdendo, né, Dona Mara? Sim. O porquê que a espiritualidade é esse pilar tão forte dentro do amor exigente? Então, os pilares do amor exigente são 4. Os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. A espiritualidade pluralista quer dizer o quê? Nós não falamos de religião. O programa não fala sobre religião. O programa fala, a tua religião te transforma num ser melhor? Tá fazendo com que você seja um ser melhor na sua vida? Tá ótimo, continua. É essa a questão. Se ainda você não se encontrou na sua religião, continua procurando, porque em algum momento você vai se encontrar. Então é isso que fortalece, porque o programa ele tem um respaldo espiritual também, né? Porque fala da gente, né? Esse sigilo que eu acabei de mencionar, ele fala muito. A primeira vez que eu cheguei lá no grupo, eu falei assim, aqui ele está falando de Jesus. Faz para o outro o que você quer para você. Então, é essa que é a questão. Quanto a gente está disposto a fazer pelo outro o que eu quero para mim? Essa é a grande resposta que a gente precisa encontrar. Dona Mara, nós estamos chegando, né, no limite do tempo do nosso episódio. Como nós havíamos conversado nos bastidores, provavelmente muitos outros episódios virão no decorrer do ano, porque são muitos os assuntos, mas eu gostaria de deixar a palavra aberta, caso nós não tenhamos abordado algum assunto básico, para você então se manifestar e expor para os nossos espectadores. A única ressalva, né, ou complemento que eu faço é que amor exigente não tem vínculo político e também não tem vínculo religioso, né? As pessoas que entram na nossa sala, elas entram à essência do ser que elas são. Não tem cargo, não tem função, não tem nada, né? E também nós temos a oração, que é a oração de todos os grupos de apoio, que se chama Oração da Serenidade, mas no Amor Exigente nós temos um tópico a mais, né? Que é onde a gente se segura, né? A gente se fortalece, além daquela oração mesmo que é dita nos grupos de apoio. Então é esse o complemento que eu penso que nesse momento a gente pode fazer. Gostaria imensamente de agradecer a sua presença, em nome do Papo de Quinta, de toda a produção do Portal Guariba Acontece. Tenho certeza que levamos informação de qualidade para as pessoas. Torno a fazer o convite, Jabuticabal é pertinho, então se você se sentiu tocado, se você sabe que não merece estar sozinho nesse momento, faça uma visita. Uma não, né? Várias visitas. De repente você pode ser um instrumento para trazer o amor exigente para Guariba ou para tantas outras cidades circunvizinhas que estão na nossa audiência nesse momento. E para finalizarmos o nosso episódio, eu gostaria de convidá-la a fazermos então a oração da serenidade, para levarmos serenidade até você, para você conhecer um pouquinho mais da espiritualidade do amor exigente e para juntos unirmos forças em uma causa tão nobre. Exatamente, vamos nos cuidar. Vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé, alegria
e esperança. E não se esqueça, você merece ser feliz. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio do Papo de Quinta. Tchau, tchau. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.